Inevitavelmente, há de se fazer uma comparação muito válida entre First Reformed, o filme do Paul Schrader, com O Luz e Inverno, clássico do diretor Ingmar Bergman. Em ambos podemos construir um paralelo que se pauta no conteúdo que apresentam. Os dois filmes apresentam uma relação de fé de seus personagens principais de acordo com determinadas temáticas que vão se apresentando. E além disso, além de um paralelo que se estabelece pela questão do conteúdo, pela questão da forma, ou seja, pelo como esse conteúdo se apresenta para nós, em termos de imagem, também há de se concluir algumas questões semelhantes. Mas o mais interessante entre os dois é justamente aquilo que vai diferenciá-los. E aí a gente pode inferir ao First Reformed não uma mera releitura de Luz de Inverno, mas uma obra completamente autoral. Por exemplo, em termos de confluência entre os dois filmes, nós podemos citar a razão de aspecto reduzida que se apresenta aos dois filmes, que colocam os seus personagens quase em uma situação claustrofóbica em relação justamente às suas angústias interiores. Porém, em termos de conteúdo, o personagem de First Reformed, vivido pelo Ethan Hawke, ele sofre essas suas angústias a partir de uma noção ambiental, por uma noção materialista. Enquanto em Luz de Inverno, toda essa colocação é quase que metafísica à medida em que se estabelece o silêncio de Deus, que é tão recorrente na obra do Ingmar Bergman. Portanto, tanto em Luz de Inverno quanto em First Reformed, nós temos um diálogo entre forma e conteúdo que se estabelece de uma maneira bastante orgânica, fazendo com que haja uma verossimilhança muito mais interessante na confluência da narrativa. E justamente como disse, em Luz de Inverno existe uma imersão fenomenológica dessa noção do silêncio de Deus, enquanto em First Reformed a noção é materialista. O Ethan Hawke, o personagem do Ethan Hawke, está constantemente buscando aperfeiçoar a sua fé, validar a sua fé, não a partir necessariamente de uma noção fenomenológica, ou melhor, por uma noção metafísica, mas sim por noções materiais, a partir de noções ambientais. E assim, quando o personagem do Ethan Hawke busca a validação da sua fé numa noção materialista, ele consegue, de certa forma, imprimir essa noção metafísica dentro de um materialismo. E o que ele faz com isso? A partir de um conteúdo que poderia soar piegas, toda essa noção de ecologia que não tem proporcionado grandes filmes para a história do cinema, apesar de ser um tema bastante caro, aqui em First Reformed ele ganha uma validação e um valor além do mensurado pelos outros filmes que já podemos perceber na história, justamente por essa confluência entre um valor metafísico e um valor material. Esse valor se constitui justamente pela tentativa de validação do Paul Schrader, do personagem de Paul Schrader, em constituir a sua fé metafísica dentro de uma obra divina, que é a criação da natureza, e pela qual os humanos estariam destruindo materialmente. Se constitui, então, uma crítica justamente à destruição criativa da Terra proporcionada por essa era. E isso é muito bem constituído em termos formais, e aí é o que interessa a nós, de fato. Porque o conteúdo pelo conteúdo pouco importa, na verdade. O que importa é como ele é contado, como ele é apresentado para nós. E assim se cria um diálogo temporal que é estabelecido no sentido em que as angústias aparecem para o personagem. E aí um tema que, de certa forma, é estabelecido numa escala internacional, digamos assim, uma escala maior. Aqui no filme, ele traz esse tema internacional, né, numa escala reduzida, de poucos espaços. Então o personagem é enclausurado dentro de suas próprias angústias, de suas próprias ideias, sendo amplificado pela forma como o filme se apresenta, de maneira bastante realista e materialista, e isso é importante, para transmitir toda essa degradação existencialista que o personagem vai sofrendo
conforme o filme vai passando. O filme ele vai se tornando cada vez mais profundo à medida em que se desenvolve. E é justamente nessa composição morfológica que eu acredito que está o grande valor de First Reformed. Essa composição morfológica que é quase imóvel, ou de movimentos muito sutis, mas que por outro lado consegue trazer uma imponente paisagem que demonstra muito mais os espaços de impacto opressor para com seu personagem principal do que de fato uma ambientação que demonstra um meio ambiente degradado. Então o filme, muito por isso, deixa de soar piegas nesse sentido. Deixa de soar piegas à medida em que não fica mostrando florestas sendo queimadas ou qualquer coisa desse tipo de um filme mais apelativo que vá tratar dessa mesma temática. O que importa aqui, na verdade, não é de fato a questão ambiental que se coloca, mas a questão existencialista que o seu personagem tem na medida em que aquilo que é a construção divina vem se degradando mais e mais pela destruição do homem. Então, justamente essa composição cenográfica que vai colocar em cena essa cenografia incrível que First Reformed traz pra gente e conflui muito bem com o conteúdo que ele nos apresenta dessa tentativa de validação da fé e de ampliação da fé. O personagem aqui, ao contrário do Luz de Inverno, busca cada vez mais ampliar a sua fé. Então, engolido por essa razão de aspecto, o ângulo em que a câmera nos coloca pra gente o tempo inteiro e essa movimentação bastante sutil em que ela apresenta pra gente também o tempo inteiro, não nos deixa fugir da sugestão que é nos dada. Essa sugestão de ampliação de um sentido existencial. E isso é evidenciado desde o primeiro plano que o Paul Schrader mostra pra gente, um plano que vai se aproximando da igreja e que, em um contra-plongé, nos mostra essa igreja imponente e, de certa forma, quase que expressionista, se é que a gente pode dizer assim. Porque ela está deformada pela escolha da câmera que é utilizada, da escolha da lente que é utilizada. E aí, nessa incessante escolha por demonstrar esse materialismo, o Paul Schrader, em determinado momento, resolve fugir desse materialismo e entrar dentro de uma das cenas mais fantásticas do filme, que é justamente uma cena mais onírica, onde o seu personagem sai daquele materialismo quase ateu, digamos assim, e entra numa perspectiva de fé controlada. O personagem, quase flutuando, entra numa atmosfera em que demonstra as paisagens intocadas pelo homem, como se aquele momento fosse o momento em que ele descobre de fato a sua fé. E assim, portanto, o filme consegue conciliar muito bem essa perspectiva existencialista real com uma perspectiva onírica metafísica. Bom, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se vocês gostaram do vídeo, cliquem aqui em gostei, marquem o sininho, inscrevam-se no canal, compartilhem o vídeo com seus amigos e vem muita coisa boa aí pelo Cineplot. Desafio 12 meses, 12 filmes vai voltar. E além disso, o curso online tá chegando por aí. Então, espero vocês lá.